Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! O potencial humano é infinito. O potencial humano é infinito porque a consciência não tem limites. Ser humano significa que tudo pode acontecer. Por agora, vamos explorar um mundo de possibilidades interiores. Existem meios em que a realidade exterior fica muito mais maleável através da consciência do que se supõe. Como a consciência é a base da realidade, não deveríamos estabelecer nenhum limite absoluto. A fim de voar, o homem não criou asas, mas encontrou um caminho para concretizar o que tinha vislumbrado. Nunca se esqueça de que sempre se abrirá um caminho. Não importa o quanto suas aspirações sejam exageradas. No domínio interior da consciência, as possibilidades de novos pensamentos, percepções e descobertas são ilimitadas. Só por isso, já é importante ver o Homo sapiens como uma espécie baseada na consciência. Possibilidades infinitas fazem parte da nossa composição, mas alguma coisa dentro de nós resiste a acreditar na infinitude como uma qualidade humana. A realidade editada parece mais confortável, porém, há eventos extraordinários que provam quase literalmente a realidade da noção de que tudo pode acontecer. Avanços repentinos da consciência estão ocorrendo à nossa volta, basta prestar atenção. Mas tudo pode acontecer poderia descrever um universo totalmente aleatório, repleto de ruído quântico. Na teoria quântica, tudo borbulha na espuma quântica antes que forma e estrutura apareçam, como a massa informe do bolo, até ele assar e adquirir o formato sólido. Como as partículas quânticas piscam para dentro e para fora da nossa existência, segundo as leis da probabilidade, existe uma chance infinitesimal de que um objeto físico, uma folha, uma cadeira ou um cachalote possa aparecer repentinamente do nada. A física existe para nos dizer como um evento assim é praticamente impossível. Pode achar que esses assuntos são tão abstratos que não têm nada a ver com você. Quando a física quântica afirma que a possibilidade de a entrada da sua casa ser bloqueada por uma lula gigante é infinitamente pequena, você não está aprendendo nada de novo. Participamos do mundo lá fora, do modo como a sociedade nos ensina, mas essa é uma visão radicalmente estreita da realidade. Nossa participação no mundo começa realmente no plano quântico. Para todos os fins práticos, é aí que mente e matéria se encontram. Ambas existem como possibilidades prontas para surgir, mas ainda invisíveis. Portanto, mente e matéria são mais maleáveis lá, assim como a argila macia é mais maleável do que o prato de porcelana depois de ter sido moldado, queimado e vitrificado. Como humanos, podemos voltar conscientemente ao plano quântico, que expande infinitamente nossa participação em comparação com o que conseguimos fazer depois que a criação endurece. Não só a criação é mais macia, por assim dizer, como mente e matéria ainda não se separaram. Quando isso acontece, uma pedra imediatamente se torna uma pedra, enquanto um pensamento toma outro caminho e imediatamente se torna um pensamento. Mente e matéria surgem exatamente iguais, como ondulações no campo quântico. As ondulações formam padrões, conforme se deparam com ondas de campo gravitacional, campo quark, campo de elétron e muitos outros. Padrões de interferência, que são como marcas das ondas na areia da praia. Preparam-se e, assim que reconhecem objetos como quarks e elétrons, aparecem.
Os físicos fizeram um trabalho brilhante rastreando a criação até esse ponto, mas fizeram muito pouco para rastrear a mente até sua origem. Falaremos muito mais a respeito disso, mas o resultado é que a pessoa comum assume que mente e matéria são naturalmente separadas. É assim que a ilusão nos confunde. Pensar em uma maçã é muito diferente de segurar uma maçã física. Embora, em nível mais profundo, o pensamento e a maçã antigamente fossem a mesma coisa. Eles começam como possibilidades no domínio que a física chama de realidade virtual. O mistério gira em torno de como duas coisas tão diferentes poderiam vir da mesma semente. Para tirar proveito do potencial infinito, é preciso aceitar que a realidade é aberta, capaz de captar impulsos sutis, invisíveis e torná-los mente e matéria. Chamo essa abertura de meta-realidade, porque repousa além da mente e da matéria. Meta-realidade é onde o universo e tudo o que está nele, inclusive toda a atividade mental, está em estado embrionário. Não tenho a pretensão de achar que a meta-realidade seja fácil de aceitar, logo que fica sabendo da existência dela. O quanto conseguirá se sentir seguro em relação à vida se ela for completamente aberta? Não muito. Todos preferem que as coisas sejam mais estabelecidas e ordenadas, mas se pensar sobre isso, um pintor contemplando uma tela vazia ou um escritor olhando para uma página vazia, confiam em que tudo pode acontecer, como a melhor e mais elevada condição de criatividade. Ao elaborar o potencial infinito como possibilidades criativas infinitas, existe uma abertura para uma espécie de liberdade que eu não consegue experimentar dentro de limites. Estamos tão condicionados a dizer meu corpo e minha mente que automaticamente acreditamos que eles estão fazendo a ação e o pensamento que experimentamos. Mas na meta-realidade, a consciência é que faz a ação e o pensamento. Podemos e devemos passar para essa perspectiva por uma simples razão. O cérebro não consegue dar o salto para a consciência mais elevada. Só a consciência é capaz disso. Uma corda de violino não pode inventar novas formas de música. Mas a mente musical pode usar o violino como seu instrumento de expressão física. Do mesmo modo, corpo-mente, o entendimento de que corpo e mente constituem uma unidade, é a expressão física da consciência. Na música, há mais combinações possíveis de notas do que átomos no universo, e ainda assim nos sentimos à vontade com essa vastidão de possibilidades. No xadrez, jogamos sem ansiedade diante de 400 posições possíveis depois que cada jogador faz um movimento, o que explode para mais de 288 bilhões depois de 4 movimentos. Em atividades comuns, como jogos, achamos a infinitude natural. Ela está em toda parte. Mesmo se tivesse um vocabulário limitado de 2.000 palavras, que é comum a uma criança de 5 anos, contaria com o suficiente para criar uma corrente sem fim de combinações de palavras, sem esquecer que ninguém o impede de dar vários significados novos a uma palavra comum. Pet, em inglês, é verbo, substantivo e adjetivo, como em I pet my cat pet. Who is the only pet I have? Afago meu gato de estimação, que é o único animal de estimação que tenho. E qualquer pessoa está livre para dar novos significados à palavra. A palavra pet pode ser substituída por coddled, mimado, luxurious, glorioso, endearing, encantador. Ela já tem essas conotações. Significados novos podem ser inventados do nada, afastando-se das acepções originais. Como já estamos tão acostumados à infinitude, nessas formas simples,
podemos expandir nossa zona de conforto para ficar à vontade com a infinitude como uma característica pessoal. Gênio acidental. Tudo pode acontecer é essencial ao ser humano. Um salto de consciência pode acontecer inesperadamente, como no surpreendente fenômeno conhecido como acidental gênios. Gênio acidental. Um termo cunhado por Darrell Trafford, um médico de Wisconsin, que se tornou especialista em desempenho cerebral excepcional. Ele define gênio acidental como uma epifania espontânea, como um momento em que regras e meandros da música, pintura ou da matemática, por exemplo, são vividos e revelados, produzindo quase talento espontâneo. Dos 14 casos que Trafford estudou até agora, um exemplo marcante é o de um israelense de 28 anos, que ele chama de K.A. Do piano, K.A. eventualmente conseguia tirar temas populares, uma nota de cada vez. Um dia, ele estava em um shopping e viu um piano exposto, e assim relata o instante em que se seguiu. Percebi de repente o que eram a escala maior e a escala menor, o que eram seus acordes e onde colocar meus dedos para tocar determinadas partes da escala. Sem conhecimento ou habilidade anterior, K.A. de repente passou a saber como funcionava a harmonia musical. Ele comprovou isso ao fazer uma busca por teoria musical na internet. Para sua surpresa, a maior parte do que tinham para me ensinar eu já sabia. Ele tinha ficado perplexo, sem entender como poderia saber algo que nunca tinha estudado. Um fenômeno assim corrobora uma característica central da meta-realidade, a de que os homens já estão conectados com infinitas possibilidades. Não acessamos nosso potencial oculto por muitas razões. Já vimos como o ego edita e limita a realidade, por exemplo. Mesmo quando somos confrontados pela evidência do contrário, o poder de limitação nos incita a olhar com ceticismo ou ignorá-la por completo. O fato de Trafford conseguir que suas observações sobre o gênio acidental fossem publicadas pela revista Scientific American em 25 de julho de 2018 deve-se a um mistério maior, conhecido como Síndrome do Sábio, que tem história bem fundamentada na prática médica e psicológica. A Síndrome do Sábio também lida com habilidades extraordinárias que desafiam a explicação. Trafford já era especialista em duas formas diferentes dessa condição. Na Síndrome do Sábio congênita, a habilidade extraordinária aparece cedo. Há crianças que conseguem dizer o dia da semana em que caiu ou vai cair qualquer data, passada ou futura, conhecidos como os sábios calculadores de calendários, e outros que geram mentalmente números primos com a velocidade e a precisão de um computador. Um primo é um numeral divisível apenas por 1 e por si mesmo. A sequência começa fácil com 2, 3, 5, 7 e 11, mas logo torna-se muito mais difícil saber qual o próximo número na sequência sem uma calculadora para ajudar. Por exemplo, 7.727 e 7.741 são números primos, mas nenhum dos números entre eles é. A outra forma é a síndrome do sábio adquirida, quando uma pessoa comum de repente passa a ter uma habilidade extraordinária depois de uma lesão na cabeça, um derrame ou outro acidente no sistema nervoso central. As duas versões, Trafford acrescentou a síndrome do sábio acidental, como um terceiro tipo, como na história de K.A. Nenhuma delas é explicada cientificamente. Na forma congênita, a criança muitas vezes está no espectro do autismo ou retardo mental. No seu livro de 1985, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu,
o neurologista Oliver Sacks conta histórias de outras pessoas com cérebros especiais, apresentando incidentes de pessoas com lesão no hemisfério direito do cérebro e crianças autistas que têm habilidades matemáticas extraordinárias. A síndrome do sábio tem reputação de certa forma estranha quando fica restrita ao autismo e às lesões cerebrais, mas quando se trata de gênio acidental, acontecer em pessoas aparentemente normais fica mais aceitável. Trafford deu ao seu artigo o título Ganho Cerebral. A pessoa pode se tornar um sábio instantaneamente, e ninguém sabe o porquê. Para um leitor com mente científica, cerebral é a palavra mais significativa do título, porque toda a explicação padrão para os fenômenos mentais atualmente é centrada no cérebro. Mas não é razoável dizer que o cérebro, de repente, aprendeu como funciona a teoria musical sem nenhuma contribuição externa, educação ou treinamento. É como dizer que o cérebro sabe todas as cidades do mundo sem ter visto um mapa. Pessoas que adquirem repentinamente habilidade para a pintura tornam-se obcecadas por pintar e têm dificuldade para dispor-se a fazer qualquer outra coisa. Isso lembra Picasso, que foi obcecado pela pintura desde a infância, mas é difícil imaginar que quem tem pouco ou nenhum interesse em arte seja atraído por pintura da noite para o dia, porque seu cérebro lhe disse para fazer isso. Para a maioria, pintura, música e matemática não são aspectos cruciais da vida, e com apenas 14 casos de gênios acidentais registrados, pelo menos até agora, esse fenômeno estranho parece bem exótico. Acontece que o gênio acidental é outra pista para o mistério que significa ser humano, e a pista está ligada à própria infinitude. Relacionar-se com o infinito. Se alguém tem pouco ou nenhum interesse em música e de repente sabe teoria musical sem estudá-la, de onde veio o conhecimento? Não foi passado por professor ou manual, que é como se adquire normalmente conhecimento. De algum modo, foi um download, poderíamos dizer, de uma fonte em algum lugar lá fora. Mas onde? A música é uma criação humana. Não existem acordes ou sonatas ou sinfonias na natureza. Também não há biblioteca invisível lá fora, onde todas as informações sobre música estejam armazenadas. Além disso, mesmo que essa biblioteca existisse, quem estaria enviando um download para uma pessoa que não queria? Queremos nos manter longe do departamento de cabeças entrando em parafuso. E a meta-realidade pode parecer confusa. A meta-realidade é o lugar de armazenamento de tudo o que já foi e será pensado. Como o infinito não tem limites, a meta-realidade também contém todos os pensamentos possíveis. Só recentemente, estudiosos da Grécia Antiga foram capazes de decodificar os fragmentos de manuscritos que contêm música escrita e, com esforço meticuloso e suposições, tornaram possível que a música fosse tocada em flautas com palheta e tambores, exatamente como Sócrates deve ter ouvido os músicos de rua enquanto andava por Atenas no século VI a.C. Trazer de volta a música antiga é um ato de recriação. A mente está tentando lembrar o que nunca esqueceu, o que soa estranho. Não é o mesmo que recuperar informação. Para compreender o que realmente está em jogo, uma imagem do cotidiano pode ajudar: a nuvem. Quem acessa a internet já ouviu falar, mesmo que vagamente, da nuvem, um lugar no ciberespaço onde se reúne a soma das informações globais. A nuvem tem a capacidade imensamente maior do que as maiores bibliotecas do mundo. Todos os e-mails são salvos lá, todas as fotos online, todas as compras na Amazon ou buscas no Google.
Apesar de ter se tornado tão universal, só alguns percebem que ela tem uma localização física. Grandes centros de dados foram construídos para armazenar todas as informações que antigamente eram salvas em computadores domésticos e de empresas. Quando você tira uma foto de alguma coisa, um pôr do sol no Grand Canyon, um recém-nascido, recorta-a, melhora a cor e envia para um smartphone de alguém. A imagem não vai realmente de você para outra pessoa sem primeiro passar pela nuvem. Centros de dados imensos em Loudoun County, na Virgínia, com milhões de metros quadrados cada um, abrigam a nuvem real. O acesso à nuvem é instantâneo no ciberespaço, mas entrar em um desses centros de dados é um processo complicado. O núcleo onde milhares de computadores potentes estão localizados está protegido por camadas de segurança. Um funcionário precisa passar por um scanner de retina que identifica a pessoa. Pode até dizer que a pessoa está viva, que não é alguém dando um jeito de usar o globo ocular de outra pessoa. Depois, por uma armadilha, uma sala em que a porta de entrada precisa ser trancada antes que a porta de saída se abra, em seguida por um pelotão de guardas armados, além da apresentação de 9 senhas diferentes. O fato de que o ciberespaço é um lugar real contrasta com a consciência. Você não vai a um lugar lá fora para relembrar a música de Frank Sinatra, Strangers in the Night, que vem completa com a voz e a imagem dele. A meta-realidade armazena a experiência toda e nós a recriamos sempre que desejamos. A neurociência diz que nós a recuperamos do cérebro, mas o fenômeno do gênio ocidental lança dúvidas sobre essa explicação, já que a pessoa recupera conhecimento que nunca possuiu. Para ir mais além, o ser humano é criativo, então usamos a consciência para inventar e descobrir coisas novas. Não é o mesmo que recriar música grega antiga, mas imaginar por que algumas pessoas são criativas é muito difícil. Como a nuvem, a meta-realidade adota mecanismos de defesa. Para um Leonardo da Vinci ou um Ludwig van Beethoven, os tesouros da criação se abrem fácil e copiosamente. Esses artistas são consumidos pela atividade criativa. No outro extremo, algumas pessoas são completamente destituídas de criatividade artística. Os gênios criativos, ao que parece, ficam invadindo a meta-realidade. Eles entram em contato com seu potencial infinito, muito além do que nos permitimos fazer normalmente. Têm sido feitos esforços para tornar a criatividade uma capacidade, o que à primeira vista parece promissor. Isso motiva empresas que enxergam longe, como Google ou Apple, a identificar e aproveitar as mentes mais criativas. Voltemos ao livro Roubando o Fogo, citado anteriormente. Nele, Steven Kotler e Jamie Well entram nos bastidores das armadilhas para talentos, no Vale do Silício. Essas empresas, juntamente com a revolução da mídia social através do Facebook e Twitter, começaram por meio da inovação. Portanto, é natural que, com bilhões de dólares à disposição, o Vale do Silício queira sempre estimular ideias criativas. No ambiente de alta tecnologia, a sobrevivência depende disso. Essas corporações amariam rentabilizar a região, mas os momentos de eureka não passam disso. Flashes temporários de percepção. Sustentar a percepção e fazer da inovação um meio de vida implica desafio. Roubando o Fogo descreve como o Google criou um ambiente de trabalho em que um importante elemento de criatividade é desenvolvido de modo engenhoso. A noção subjacente é simples. Se deseja que a mente flua, faça o local de trabalho fluir. E o Google leva essa ideia a sério constantemente, ajusta o local para que pareça uma continuidade da vida fora do trabalho.
Há bicicletas disponíveis para ir de um lado a outro do campus, Wi-Fi nos ônibus da empresa, comida orgânica de alta qualidade e uma estrutura mais flexível para permitir que as ideias fluam mais livremente, em vez de rígida hierarquia tradicional que separa a administração dos funcionários. Mas essas facilidades têm tido sucesso relativo porque o fluxo em si não define a criatividade. Kotler e Well concentram-se em estados alterados, como eles os chamam, em que hábitos normais da mente desaparecem completamente. Seja induzida por LSD ou por imersão total em um tanque, por meditação ou rituais sagrados, uma pessoa pode experimentar o êxtase, a palavra de raízes latinas que significa fora e ficar. O estado de êxtase põe a pessoa fora e além da autoconsciência normal. No êxtase, nos sentimos livres, sem amarras, bem-aventurados e criativos. Roubando o Fogo trata essencialmente da procura de monetização do êxtase pelo Vale do Silício. O Google incentiva a meditação para todos os funcionários, o que dá acesso a um estado mais tranquilo e expansivo da consciência. Mas apesar de saber sobre a região, fluxo, êxtase, meditação e consciência presente, ocorre que a criatividade é esquiva. Em 2013, à procura de meios para resolver problemas maliciosos, um grupo variado de mentes brilhantes reuniu-se para o projeto Hacking Creativity, a maior meta-análise de criatividade já realizada. A ideia central era que se a criatividade pudesse ser entendida, tudo seria possível. Ao final, mais de 30 mil estudos sobre criatividade haviam sido analisados e centenas de especialistas foram entrevistados, de dançarinos de breakdance e artistas de circo a poetas e estrelas do rock. Em 2016, chegou-se a duas conclusões. Primeira, a criatividade é essencial para a resolução de problemas complexos, do tipo que enfrentamos em um mundo com ritmo frenético. Segunda, temos muito pouco sucesso no treinamento para que as pessoas fiquem mais criativas. E há uma explicação bem simples para o fracasso. Estamos tentando treinar uma capacidade, mas o que deveríamos tentar é treinar um estado mental. Acontece que não é possível hackear a meta-realidade. Hackear é uma invasão, o equivalente cibernético de arrombar e entrar. As pessoas criativas não arrombam e entram. O que elas fazem aproxima-se mais de evolução, alguma coisa nova que vem à luz e assume forma física como um quadro ou uma composição musical. Evoluir é criativo. O pescoço longo da girafa, a habilidade do camaleão de mudar de cor e nosso prêmio físico distintivo. A oposição do polegar aos outros dedos resultam da capacidade criativa da natureza. Trabalhando a partir do campo de possibilidades infinitas, a evolução dá um passo de cada vez para criar uma criatura inteira. Do mesmo modo que você e eu recriamos a experiência completa de ouvir Sinatra cantando Strangers in the Night. Todas as formas de vida se relacionam com a meta-realidade através da evolução, aproveitando seu potencial criativo de modo progressivo e ordenado. As criaturas que nos parecem mais estranhas não são a mistura de partes isoladas reunidas aleatoriamente. Elas são a expressão de uma delicada adaptação que encontra um nicho perfeito para si, a parte de milhares de outras formas de vida que habitam o mesmo ambiente. Todas as manhãs, quando acorda, o tamanduá-bandeira das Américas e do Sul tem fome de formigas. Ele é soberbamente adaptado pela evolução física para extrair suas presas enterradas bem fundo no chão.
Suas patas anteriores são equiparadas com grandes garras para rasgar colônias de formigas ou de cupins. A língua longa e pegajosa é usada para enganar, deslizando em torno das formigas que então são sugadas para a boca. É maravilhoso perceber como essas adaptações são específicas. Até mesmo as mandíbulas do tamanduá-bandeira foram reduzidas, já que qualquer outra coisa mais larga atrapalharia a introdução nas passagens estreitas das colônias de formigas e cupins. Mas, ao mesmo tempo, nenhum ser humano jamais teria escolhido ficar preso nesse beco sem saída evolucionário. Para sobreviver, o tamanduá-bandeira precisa consumir até 30.000 formigas por dia, e como sua dieta fornece tão pouca nutrição, o animal não tem energia suficiente para fazer outra coisa além de dormir 16 horas por dia. O querido panda gigante também está em um beco sem saída. Embora seja um urso de verdade e um dos primeiros a evoluir, o panda é mal servido por ter um trato intestinal errado, que, diferentemente do sistema digestivo de outros ursos, só consegue digerir folhas de bambu, porque o panda gigante perde ou não ganha nunca a capacidade característica dos ursos de comer praticamente de tudo. Porque não importa na evolução. Ocorre uma adaptação que pode tanto contribuir como não para a sobrevivência da espécie. O Homo sapiens tem enganado todos os becos sem saída, inclusive aqueles em que outros primatas entraram. Nosso parentesco mais próximo entre as espécies vivas é com o chimpanzé e o gorila, mas não descendemos deles ou de qualquer outro primata, contrariamente à opinião popular. O último descendente comum entre humanos e chimpanzés viveu cerca de 13 milhões de anos atrás, segundo a melhor estimativa, levando a uma divisão genética. Um ramo evoluiu para chimpanzés, gorilas, orangotangos e seus parentes, enquanto outro ramo levou aos nossos ancestrais hominídeos. O chimpanzé é uma espécie moderna, assim como nós. O interessante é que a evolução genética dos chimpanzés foi 2 ou 3 vezes mais complexa do que a nossa, resultando em 2 fatores. Primeiro, eles passam quase o dobro de mutações aleatórias de pai para filho do que acontece com pais humanos. Na média, um bebê humano herda cerca de 70 novas mutações dos pais. Segundo, há algo na genética citado como um gargalo, onde não ficam disponíveis genes suficientes. Menos genes levam a menos mutações, fazendo a espécie ficar fechada a novas características. Segundo análises genéticas, ao longo de milhões de anos, os chimpanzés passaram por 3 gargalos que comprimiram seu acervo genético, enquanto os homens passaram por apenas um enquanto migravam para fora da África 200 mil anos atrás. Assim que saiu do gargalo, nossa espécie expandiu-se explosivamente pelo planeta. A grande mudança de realidade coloca um profundo mistério que não pode ser revelado por nossos genes. Mesmo com o dobro de mutações do que o Homo sapiens teve, os chimpanzés não ganharam autoconsciência. Não é falta de inteligência. Pesquisas com primatas mostram que a inteligência dos chimpanzés está muito mais próxima da dos humanos do que se imaginava. De acordo com o primatologista Franz Wall, a ideia de que apenas homens conseguem fazer ferramentas atualmente é uma posição insustentável. E pensávamos também que os primatas não tinham reivindicações da teoria da mente, o que agora está sendo contestado. As reivindicações culturais, a ideia de que só os humanos são bons em cooperação e assim por diante. Nada disso se sustenta. A teoria da mente é um termo da filosofia e da psicologia sobre saber o estado mental de alguém sem que isso lhe tenha sido dito.
Uma definição abreviada é leitura da mente. Muitas pessoas apaixonadas por cães jurariam que seu animal sabe quando seu dono está feliz, triste ou bravo. Mas provar que qualquer animal sabe que tem uma mente parece controverso. É fascinante considerar que nosso ancestral comum, 30 milhões de anos atrás, tinha um potencial oculto para atributos que desabrocharam nos chimpanzés em um ramo da divisão e em humanos no outro. Mas os chimpanzés não experimentaram a grande mudança de realidade que deu autoconsciência ao Homo sapiens. Existem limites para o que um chimpanzé consegue aprender e entender. Por exemplo, um amendoim é colocado debaixo de uma caneca amarela e nenhum sob a caneca vermelha, e ele rapidamente aprende a diferença e vai sempre pegar a caneca amarela. Mas se apresentar a ele 2 pesos e lhe der uma recompensa se ele pegar o mais leve, o chimpanzé não fará a ligação e continuará a pegar os 2 pesos aleatoriamente. Do mesmo modo, se um chimpanzé descobrir como abrir uma caixa complicada para obter comida, o outro não conseguirá saber como resolver o problema só olhando o que o primeiro chimpanzé fez. Essas comparações entre nós e nossos parentes mais próximos só chegam até aqui. Chimpanzés e gorilas têm uma gama de possibilidades muito mais ampla do que o tamanduá-bandeira, mas não estão nem remotamente perto de nós em relação ao acesso a possibilidades infinitas. A grande mudança de realidade transcende a genética, e não importa o quanto nos vemos quando observamos os outros primatas. Ele não se vê em nós, simplesmente porque não conseguem. Alguns becos sem saída evolucionários levaram a vidas tão complexas como as dos primatas mais superiores, mas ainda assim são becos sem saída. O milagre de ser humano é que evoluímos em múltiplas dimensões. Tudo a nosso respeito, comportamento, pensamento abstrato, curiosidade, personalidades individuais, redes sociais, explodiu além de todos os precedentes, como se a vida na Terra se precipitasse em níveis de aspiração desconhecidos. Um mestre do xadrez tridimensional ficaria estarrecido ao olhar nosso tabuleiro, que tem inúmeros níveis e adiciona novos o tempo todo. Mas esse mestre não conseguiria ver nossa preparação, porque ela existe e se desenvolve na consciência. Esse é um ponto importante que precisamos aprofundar mais. A consciência em múltiplas dimensões. O infinito pode ficar em uma dimensão ou existir em diversas dimensões ao mesmo tempo. Pode pensar em um número como 2/3 espiralando uma corrente única de dígitos, 0,6666666 ao infinito, como um bicho da seda matemático espiralando um fio sem fim. Esse é o exemplo de infinito ocupando uma dimensão. Mas fluxo, como a criatividade, é um estado de consciência que cobre múltiplas dimensões. Uma pessoa está no fluxo quando tudo parece ir bem. Os obstáculos se desfazem e as respostas vêm sem esforço. Cada aspecto ocupa sua própria dimensão, apesar de elas se coordenarem quando o fluxo é experimentado. Existe uma sensação de calma e felicidade, às vezes chegando ao êxtase. Se o fluxo for suficientemente poderoso, pode ser exaustivo, dando a impressão de que as ideias criativas estão vindo de vontade própria, usando-nos como veículo, como um roteirista usa atores para verbalizar suas palavras. O fluxo parece desejável, mas é muito misterioso, já que vem e vai, e algumas pessoas nunca o experimentam. O mistério é esclarecido quando se percebe que o fluxo é o acesso desobstruído para a meta-realidade.
Nele experimentamos a totalidade. Poças não fluem, mas o oceano flui. Somente a totalidade consegue orquestrar um estado de consciência que abrange múltiplas dimensões. Nossos ancestrais hominídeos, sem dúvida, se tornaram multidimensionais há muito, muito tempo. Havia uma massa despertando que deixou rastros nas primeiras pinturas conhecidas em cavernas. Elas só foram possíveis pela mudança sísmica na consciência. A primeira data aceita pelos cientistas para as primeiras pinturas rupestres de animais tem recuado cada vez mais. O registro mais antigo foi mantido pela Europa, primeiro em um complexo de cavernas em Luscaux, na França, de cerca de 17.000 anos. Depois por cavernas isoladas na França e na Romênia, de 30 a 32.000 anos, representando um grande salto no tempo. Atualmente, o recorde pertence a um sistema de cavernas na Península Sul de Celebes, na Indonésia, ainda usado pelo povo nativo. Análises por radiocarbono dataram as pinturas indonésias entre 35.000 e 42.000 anos atrás. Observar fotos desses artefatos pré-históricos, facilmente encontrados online, é uma forma de viajar no tempo não físico, mas mental. No sítio francês mais antigo, a caverna de Chauveau-Pont-d'Arc, que fica em um penhasco de calcário acima de um antigo leito de rio, agora seco, as pinturas são nada menos que arte. Descoberta em 1994 e logo declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a caverna de Chauveau apresenta centenas de figuras grandes e bem preservadas de animais reproduzindo 13 espécies. Em outras pinturas da Idade do Gelo, os temas principais são herbívoros, como cavalos e gado, mas os artistas de Chauveau acrescentaram predadores como o leão das cavernas, a pantera, o urso e a hiena. As condições por trás da arte eram difíceis. As paredes da caverna ficam bem no fundo, longe da luz externa, o que significa que os pintores trabalharam sob a luz trêmula de tochas. Como a luz se movia para frente e para trás, os pintores deviam ter mão firme para que as curvas maiores de cada animal, chifres, costas, cabeça e pernas, fossem feitas com um só movimento, como um bom desenhista as faria hoje. As paredes aparentemente eram limpas e alisadas para deixar uma área mais clara e apropriada, uma tela nua, antes de a pintura começar. 2 rinocerontes peludos são representados dando uma cabeçada, refletindo o desejo do artista de retratar cenas, e muitos animais são mostrados em movimentos, não como nos desenhos infantis esquemáticos. Como pode imaginar, o desejo de fazer uma pintura não é simples e nunca foi. São essas pinturas místicas, ritualísticas ou mágicas? O estado mental do artista não pode ser determinado conclusivamente. Existe beleza na forma como os animais foram desenhados, ou estamos simplesmente impondo a beleza segundo nossos conceitos? Seja lá o que o pintor das cavernas tinha em mente, viralizou, por assim dizer. As mesmas imagens foram repetidas por culturas localizadas a uma distância de milhares de quilômetros. Um mistério menor dentro de outro maior é porque os pintores das cavernas não representavam a si mesmos. Em Chauveau, 30.000 anos atrás, os pintores não retratavam figuras humanas completas, e apenas uma parcial, a parte inferior de um corpo feminino com órgãos sexuais protuberantes. Mas há inúmeros contornos de mãos humanas gravados nas paredes. Eles foram feitos soprando pigmento ocre avermelhado em volta de uma mão pressionada contra a parede. Contornos de mãos também aparecem nas cavernas da Indonésia milhares de anos antes, na Argentina entre 9.000 e 13.000 anos atrás,
e em petróglifos de Anasazi, do sudoeste dos Estados Unidos. Essas impressões de mãos dispersas não levam a uma conclusão definitiva. Talvez elas marcassem comprometimentos tribais ou apenas queriam dizer: eu estive aqui. A explosão de arte sofisticada em escala global atesta o potencial oculto brotando como um despertar da consciência, vibrante e pleno. A arte precisa ser considerada evolucionária no Homo sapiens, porque ela persistiu como característica dominante de nossa espécie, em todas as sociedades, sem extinguir-se. Ainda que pareça improvável que a arte de algum modo tenha prestado um valor de sobrevivência, as pinturas rupestres atestam o cuidado do homem pré-histórico com algo além das necessidades físicas, e isso emergia diretamente de sua consciência. Para mim, as pinturas de Chauveau claramente serviam-se da mente toda. Um Picasso pré-histórico não se colocava diante da tela vazia de uma parede calcária e deixava seu gênio voar. O Homo sapiens evoluiu muito mais holisticamente. No mínimo, o desejo de criar arte envolve os atributos que nós todos podemos nos identificar, mesmo não sendo artistas: curiosidade, inteligência, objetivo, motivação, diligência, coordenação olho-mão, ter um conjunto de habilidades. Essas características mentais precisam existir para construir o Taj Mahal, inventar o motor de combustão interna ou pintar rinocerontes peludos na parede de uma caverna. E o conjunto de características deve estar reunido com uma única intenção. Imaginar como isso acontece pode ser impossível cientificamente. Não há como reunir evidências quando aquilo que se está procurando é invisível. Mesmo assim, a capacidade de usar a mente toda me convence de que nossos ancestrais remotos continham as sementes do meta-humano. Ser capaz de acessar a mente toda destrói o mito de que nossos ancestrais eram primitivos. O potencial deles já era infinito. Desafio para o cérebro. Assim que o Homo sapiens encontrou o caminho para a mente toda, a experiência se incorporou à evolução humana. Se nos examinarmos mais de perto, fica claro que somos criaturas com uma mente completa. Vamos testar essa proposição com uma tarefa simples, como a de ir à confeitaria comprar um bolo de aniversário de criança. Por trás da simplicidade da tarefa, existe um complexo de atividades mentais que aceitamos como naturais. Os ingredientes da mistura incluem o seguinte: conhecer o conceito bolo de aniversário e coincidir as palavras com o objeto físico, querer fazer alguma coisa boa para seu filho, colocar o bolo na lista de coisas a fazer, saber dirigir, lembrar a rota até a confeitaria, priorizar a tarefa em relação às outras exigências do seu tempo, selecionar um bolo entre vários usando seu julgamento sobre preferência da criança. Essas coisas abrangem emoção, intenção, reconhecimento visual, memória, coordenação motora e habilidades. Para uma tarefa simples, a neurociência consegue localizar e isolar onde algumas dessas atividades mentais estão representadas no cérebro. Mas como elas se misturam em um desfecho unificado, compra de bolo de aniversário, não pode ser explicado. O processo de ter bilhões de células cerebrais acionando em sincronia faz pastorear gatos parecer simples. Equivaleria mais a arrebanhar todos os gatos do mundo. Mais difícil ainda é alguém explicar como o cérebro efetua mudanças sem nenhuma transição visível, de A para B. Um padrão incrivelmente complicado de atividade cerebral muda espontaneamente para um outro. Diferentemente do carro, não existe transmissão ou câmbio. Imagine que está lendo um romance
e esquece que tem uma carne no forno. Absorto lendo O Senhor dos Anéis ou Jane Eyre, de repente percebe um cheiro acre de fumaça no ar. Imediatamente, essa simples sensação olfativa faz você entrar em ação e esquecer do livro. As moléculas de carbono estimulam os receptores para a detecção de odores, lançando o cérebro em um novo padrão de ação coordenada. O relaxamento transforma-se em estresse em um instante. Dizer que o cérebro percebeu o assado queimando não explica sua reação. O cérebro processou o dado cru de partículas de fumaça entrando na passagem nasal, mas é preciso que a pessoa perceba o cheiro e lhe dê significado. O mesmo cheiro, quando aplicado a uma carne grelhando na churrasqueira, não provoca alarme, mesmo que o processo físico que esteja ocorrendo no nariz e no cérebro seja idêntico. A atividade eletroquímica zumbindo em torno do córtex forma um padrão para uma casa pegando fogo e outro para um churrasco. É com isso que o neurocientista precisa trabalhar, e não é o bastante. Mesmo que a neurociência pudesse mapear cada área minúscula da atividade cerebral, até o mais ínfimo detalhe, o que está sendo tentado atualmente pelos National Institutes of Health, através da Brain Initiative, financiada pelo governo federal, a consciência seria indetectável. Se o cérebro é uma falsa questão em relação a um cheiro de fumaça, pode ser uma falsa questão em muitos outros pontos. 2 aspirantes a poeta poderiam estar escrevendo um soneto, provocando uma atividade cerebral específica para fazer acender uma ressonância magnética funcional, mas ninguém seria capaz de identificar qual deles é Shakespeare e qual é o incompetente. O cérebro de Einstein foi autopsiado depois da morte para determinar se o maior gênio do mundo, como era popularmente rotulado, tinha um cérebro em comum. Ele não tinha. No YouTube é possível encontrar inúmeros vídeos de crianças prodígio tocando piano aos 3 ou aos 4 anos, quando, segundo o desenvolvimento normal do cérebro, a exibição de uma coordenação motora tão complexa não seria possível. Conseguir a habilidade de tocar piano normalmente leva décadas para ser alcançada. Ao escapar das restrições da evolução física, o Homo sapiens deixou de ser marionete do cérebro. Apesar de todos os achados revelados pela neurociência, muitos deles fascinantes e importantes, a conclusão é que você governa seu cérebro, não o contrário. O caminho do meta-humano a esse respeito é o mesmo da autoconsciência. Você pode controlar quem é, mesmo que ache que não pode. A trilha de pistas nos levou longe desse caminho, e agora estamos prontos para assumir uma mudança de fato ainda mais radical do que o despertar em massa dos nossos ancestrais. Na próxima mudança de realidade, nos definiremos como seres dotados de possibilidades infinitas. A meta-realidade vai se tornar nossa casa quando todos concordarem que devemos estar ali.